24 horas de louvor e adoração. Na sintonia com Deus e com você. Jovem Gospel. Vem aí mais uma reflexão da manhã. Hoje é quinta-feira. Toque de adoração no ar. Jovem Gospel. E nós vamos falar sobre escolhas, né? Escolhas da nossa vida que mudam o nosso futuro, né? Muda as nossas vidas por completo. A nossa leitura de hoje vai falar em Lucas capítulo 23, versículos 32 ao 43. Assim diz a palavra do Senhor. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dempedurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Os 2 últimos versículos aí, muito importante para você refletir neles. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino, né? E Jesus diz, no versículo 43, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quantas pessoas hoje estão desperdiçando essa oportunidade, essa palavra de Jesus, e recusando estar com ele no paraíso? Pois é, o paraíso foi criado por Deus no início, lá em Gênesis a gente sabe muito bem que foi criado o paraíso para o homem. Deus criou todas as coisas, viu que era tudo bom, perfeito, colocou o homem lá. O homem, pelas suas más escolhas, pecou contra Deus e foi expulso do paraíso. Esse paraíso está nos aguardando aqueles que decidiram, que escolheram andar com Cristo aqui nessa terra. Vamos fazer uma observação e ver como as pessoas estão reagindo à mensagem do Evangelho, mensagem de salvação nos dias de hoje. Veja que muitas pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor para ter benefício próprio. As pessoas estão querendo adequar a palavra de Deus às suas escolhas, às suas decisões. Mas lembre-se, essa palavra de Deus ela é imutável, ela não pode ser mudada. Ali está a palavra de Deus que foi dita aos homens, foi inspirada por Deus para os homens escreverem, para hoje nós pudéssemos ter acesso a ela e fazer a escolha de andar com Deus, fazer a escolha de estudar essa palavra e conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós não vamos ter como nenhuma desculpa de dizer que nós não ouvimos falar de Cristo, que nós não ouvimos falar da salvação. Nós diariamente, quando nós levantamos da nossa cama pela manhã, nós temos que fazer escolhas. Até mesmo quando vamos dormir, já estamos escolhendo o que vamos fazer no outro dia, já planejando a nossa vida. Deus está presente nos seus planos e projetos? Ou você só lembra dele quando a coisa está ruim? Jesus teve a oportunidade naquele momento de descer daquela cruz e recusar-se a morrer
pela humanidade. No jardim do Getsemane, nós lemos essa semana que ele estava sozinho, os seus discípulos o abandonaram. Ele poderia ter tido a escolha de dizer para o Pai: Senhor, eu não vou pagar esse preço, e deixar o povo, toda a humanidade, todos nós irmos para o inferno. Mas ele escolheu fazer a vontade do Pai. Nós temos esse exemplo de Cristo para nossos dia a dia, no nosso cotidiano. A nossa vida é cheia de problemas para nós resolvermos, dificuldades que temos que enfrentar, batalhas que temos que lidar com elas diariamente. Mas nós podemos ter a escolha de desistir ou continuar. Isso é uma escolha de cada uma pessoa. E você pode prestar atenção que cada pessoa tem sua vitória de acordo com a sua escolha de continuar ou desistir. Nós fomos chamados para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós decidimos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós escolhemos andar com Ele, nós já somos diferenciados por isso. Porque o mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós já somos forasteiros aqui, somos peregrinos, nós não temos residência fixa aqui nesse mundo, nós escolhemos morar no céu. E quando nós escolhemos morar no céu, nós decidimos andar com Cristo e fazer a sua vontade. Aqueles dois ladrões, com certeza conheceram a vida de Jesus, porque moravam naquela mesma região, e a fama de Jesus era conhecida em todas aquelas províncias e regiões onde ele estava, de Jerusalém. Toda aquela região conhecia Jesus Cristo, aquele que ressuscitava mortos, curava leprosos, curava os cegos, aquele que falava do amor, aquele que falava do reino de Deus, que as pessoas poderiam vir a ele e teriam descanso, aqueles que teriam salvação, aqueles que não tinham nada, ele ofereceu tudo, ofereceu a vida eterna. Então aqueles ladrões conheciam Jesus, sim, conheciam. Tiveram a oportunidade naquele momento, naqueles últimos minutos de vida, de decidir o que fazer. Um resolveu arrazoar e zombar de Jesus, porque viu que toda aquela multidão fazia isso, e era engraçado até. Pegar aquele pobre coitado, judiar dele, humilhar e levar para aquela cruz. Talvez ele estava empolgado com toda aquela multidão passando diante da cruz, meneando a cabeça, balançando a cabeça. Olha, salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo. E aquele indivíduo, sabendo que ia morrer, mesmo assim continuou zombando de Jesus. Quantas pessoas hoje estão nessa situação desse ladrão? A vida está um fracasso, está todo arrebentado, mas mesmo assim não quer saber de Cristo. Mas mesmo assim não dá o braço a torcer em saber que está condenado e aqui nesse mundo não tem esperança. Vamos olhar para o outro lado, o outro ladrão que teve a oportunidade naquele momento de olhar para o Filho de Deus, ouvindo aqueles insultos daquele outro amigo que estava ali, repreendeu-o dizendo: nós estamos cumprindo uma coisa que foi porque nós merecemos, porque somos maus, somos pecadores. E reconheceu o seu estado de pecador, de mal, de condenado. E ao mesmo tempo também reconheceu a santidade de Cristo, a autoridade de Cristo. Porque quando ele diz que Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus não tinha nenhuma culpa de estar ali, e pediu para Jesus lembrar dele quando entrasse no reino dele. Reconheceu também a autoridade de Cristo sobre a morte, porque sabia que Cristo ia morrer e iria ressuscitar. Porque ouviu falar, com certeza tinha ouvido falar de Jesus. Muitas pessoas, amigos, estão vivendo nesse mundo, conhecendo do Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, mas estão deixando passar essa oportunidade. Alguns zombando até, rindo. Mas lembra da época de Noé? As pessoas casavam, se davam de casamento, tinham seus planos e projetos, fazia tantos projetos e planos, até o dia que o Senhor resolveu descer as águas do dilúvio e inundar a terra. Tudo foi por água abaixo, não é verdade? E agora?
o que nos resta? Então o Senhor está nos dando uma oportunidade, assim como aqueles 2 ladrões na cruz, de decidir o que vamos fazer. Qual ladrão desse você quer representar, que você quer viver aqui nessa terra? O ladrão arrependido que conheceu Cristo e decidiu se entregar a Ele, confiou nele a sua vida? Ou aquele ladrão zombador que está vivendo de acordo com a onda do momento que o mundo colocou em sua frente? No texto de hoje, lemos que Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Eles receberam a mesma pena de morte e tiveram igual oportunidade para escolher que reação teriam diante do Filho de Deus. Porém, nos momentos finais da sua vida, os 2 tomaram rumo diferentes. Um temeu a Deus, voltando-se para o seu filho, e outro o desprezou. Você já imaginou a situação dos condenados à crucificação daquela época? Eles tinham que carregar a sua cruz, ou melhor, parte dessa cruz, até o local da execução. Depois o sofrimento só piorava. Cansaço físico, sede e dores causadas pelos açoites, pelos pregos cravados no corpo e pelas posições incômodas em que eram obrigados a ficar. Ficavam de forma que a respiração ia cada vez ficando mais curta, né? Apertado, sem poder respirar, morriam asfixiados muitas vezes de tanta dor e sem poder se mover. Nós muitas vezes, quando lemos a palavra de Deus, está bem resumido, né? A gente não consegue entender muitas vezes aquele momento, aqueles segundos que estão passando. Quando você está sentindo alguma dor, parece uma eternidade, não é verdade? Você está sentindo alguma dor, está alguma coisa doendo em você e você não consegue se livrar daquilo por uns 30 segundos, 30 minutos, e assim vai. Parece uma eternidade. Agora veja as pessoas crucificadas numa cruz que passava o dia inteiro, talvez, até dar o último suspiro. Não foi fácil, não era fácil, mas o preço foi pago para que nós hoje pudéssemos ter acesso ao céu. Além disso, Jesus suportou insultos e foi humilhado, mas ao contrário dos criminosos ao seu lado, ele não tinha feito nada de errado para receber tal pena. Obediente ao Pai, enfrentou tudo isso para que nós pudéssemos ter o perdão e um novo relacionamento com Deus. Entretanto, vamos nos concentrar nos 2 criminosos. O primeiro acompanhou as pessoas que zombavam de Jesus e também o insultou, assim como faz muitas pessoas hoje, né? Quantas pessoas zombam de pessoas que andam com a Bíblia na mão? Quando a pessoa se levanta e dizer que quer servir a Cristo, é zombado, muitas vezes excluído dos amigos. Mas Jesus já tinha previsto isso quando ele falou que nós seríamos perseguidos, seríamos odiados, as pessoas não queriam ter relacionamento conosco devido nós decidimos andar com Cristo. Em todo o seu sofrimento, ele não percebeu que a esperança e o consolo estavam ao seu lado. Talvez tenham se deixado levar pelas opiniões dos outros, e que nos lembrem que nem sempre a unanimidade significa acerto na posição defendida. Já o segundo criminoso disse que Jesus era inocente e não merecia o castigo que estava recebendo. Ele repreendeu aquele que zombava do Senhor, reconhecendo a justiça da condenação a eles imposta. Quando tudo parecia perdido, ele buscou a ajuda de Jesus com fé e coragem. Então, como lemos nos versículos em destaque agora há pouco, versículos 42 e 43, que o criminoso diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem recebeu a promessa de vida eterna com ele naqueles últimos momentos da sua vida. Como eu falei aqui agora há pouco, nem sempre vamos ter uma oportunidade de refletir nos momentos finais da nossa vida. Nós não sabemos como vai ser o nosso chamado, né? Muitas pessoas, a vida é tirada desse mundo pelo acidente, por uma bala perdida, por algo súbito muito rápido, o coração para de uma vez, você não tem como refletir na sua vida. Aqueles 2 ladrões tiveram, e hoje, se você está me ouvindo aí, eu não sei onde você está, você tem uma oportunidade de aceitar Jesus. Assim como aqueles 2 ladrões tiveram naquela cruz, você tem a oportunidade hoje de ouvir falar de Jesus
aquele que veio ao mundo, o Filho de Deus, para te dar a vida eterna. Ele está chamando você para viver uma vida diferente, uma vida de obediência a Ele, uma vida de dedicação, de santidade, para entrar no céu. Porque Ele já falou que esse mundo vai ser destruído e não vai demorar. É só olhar para nós, que nossos corpos estão envelhecendo, e saber que nós vamos partir desse mundo algum dia. E quando partirmos, para onde vamos? Aqueles 2 ladrões tiveram oportunidade. Veja a palavra de Jesus, que Ele fala que hoje mesmo. Então eu acredito que pessoas amadas que andam com Cristo, pessoas que decidiram suas vidas, escolheram andar com Cristo, no seu partir desse mundo, naquele mesmo dia eles já estão no paraíso com Cristo. Então não desperdice a sua vida hoje com as coisas do mundo, as coisas mundanas que tentam tirar de você, porque o diabo, ele sabe muito bem que para onde você vai, se você andar com Cristo, se você buscar o Senhor, e ele está com inveja porque ele não pode mais ir para lá, ele já está condenado ao inferno, e ele quer levar quantos mais ele puder levar. Então abra os seus olhos, seus ouvidos, e entenda o que Cristo está te chamando para viver uma nova vida, a vida eterna com Ele no paraíso, e Ele está te oferecendo isso hoje. Aquele ladrão foi sábio em reconhecer a sua condição de pecador, de condenado, e reconhecer a autoridade de Cristo, a santidade do Senhor e a autoridade dele sobre a morte. Então não tema a morte, não tema nada, a não ser aquilo que tira de você a eternidade, o presente que Cristo te deu naquela cruz. Como você reage à presença de Jesus hoje? Com fé ou com desprezo? As pessoas no tempo de Noé jogaram tudo fora, zombavam de Noé, tolo, fazendo uma arca no meio do deserto, no meio do nada, até o dia que o dilúvio veio, invadiu o planeta e morreu aquela geração toda. Escapou Noé e sua família naquela arca. Hoje Jesus está nos dando a oportunidade de arrependimento e de andar com Ele para estar na eternidade, porque qualquer hora Cristo pode voltar, ou você pode perder a sua vida. E para onde você vai? Lembre-se sempre, a oportunidade é enquanto estamos respirando. Aqueles ladrões sabiam que iriam morrer naquele dia, mas um desperdiçou a oportunidade, o outro soube escolher a coisa certa, andar com Cristo. Os nossos dias estão passando, a contagem regressiva já está acontecendo, o relógio está correndo, cada dia que passa é um momento perdido. Se nós não decidirmos andar com Cristo, estamos perdendo uma oportunidade de o aceitar, de andar com Ele e de levar essa palavra de esperança às pessoas que estão ao nosso redor para também conhecerem de Jesus. Porque nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós podemos escolher ir por todo mundo, pregar o evangelho de salvação às pessoas, ensinando-os a guardar tudo que Jesus nos ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou podemos escolher investir a nossa vida toda nesse mundo que está condenado ao seu fim. Que Deus abençoe você e te dê a escolha certa para viver com Ele.